A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz mais uma vez pela oportunidade. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar Volta à Terra. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. As sucessivas ondas de alienação mental e suicídios que aparvalham a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade. Muito embora a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz conseguirão apaziguar aqueles que a receba, oferecendo-lhe reajuste e renovação. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Volta à Terra. O espírito volta à Terra num corpinho tenro de bebê, entregue à boa vontade e aos cuidados de seus semelhantes. Com a consciência e as faculdades adormecidas, não lhe resta outra alternativa senão repousar confiante, completamente indefeso diante dos adultos que o recebem. Desse sono profundo, ele só desperta muito lentamente no decorrer dos anos. Assim, o período infantil revela um caráter geral sobre o qual a individualidade de cada espírito só tem uma influência relativa. Podemos, pois, afirmar que todas as crianças, em maior ou menor grau, mostram as seguintes particularidades. Primeiro, confiança e ingenuidade. Por mais experiente que seja uma criança, mesmo as que vivem abandonadas nas ruas, sujeitas a todas as espécies de maltratos, existe nelas uma necessidade de crer e de confiar, de se entregar à proteção. Então, o ser já renasce assim, sabendo que vai ser protegido. Protegido por alguém. Uma incapacidade de ver malícia dos mais velhos e de se defender em seus direitos e interesses. Isso se deve exatamente ao fato de o espírito não estar na plena posse de suas faculdades e ao processo recente de adormecimento, porque passou. Ele se esqueceu de si. É aquele véu temporário do esquecimento que todos temos. Esqueceu temporariamente como é o mundo e que veio e tem sua razão adormecida. A princípio não pode fazer nada sozinho. Se não lhe dão de comer, se não lhe vestem, se não lhe cuidam de suas higienes, não se pode atender às suas próprias necessidades. Essa dependência absoluta do ponto de vista físico que vai diminuindo com seu desenvolvimento, mas não acaba de repente. É também um fator
que o faz confiar no meio e esperar a bondade alheia. Uma criança, para ficar mais ou menos independente, ela vai estar lá com uns 10, 11 anos, porque até então, sempre ali, a mãe fazendo a comida na hora certa, lavando suas roupas, higienizando. E eu não estou falando aqui dos recém-nascidos, é isso aí, então é o tempo inteiro, 24 horas ali cuidando. Quando ela passa dos 7 anos, ela começa a ter um pouco mais de liberdade, Às vezes toma um banho, mas já se troca sozinha, mas mesmo assim ainda depende de muita coisa. Só mais ou menos na adolescência que ela vai ficar um pouco mais liberta. Aí está porque a criança muitas vezes perdoa tão facilmente as maiores crueldades dos pais. Sua necessidade de amor e de proteção, sua posição indefesa, as torna incapazes de qualquer reação. Por isso, abusar da fragilidade infantil é cultivar uma personalidade que não vai desenvolver o sentimento da própria dignidade. Só espíritos muito fortes podem conservar o seu eu intacto quando passado pelo rolo compressor do domínio cruel. Enquanto são confiantes, ingênuas, na maioria, não têm meios de se valer contra a personalidade intrusa que os oprime. Olha, é um dos maiores crimes bárbaros, você escravizar uma criança, como muitas renascem em famílias desequilibradas e que às vezes são espancadas, que tem que ir para o semáforo pedir dinheiro, pedir esmola, porque os pais são drogados, e aí se não chega com as moedas, tirando toda a infância, aquela candura da criança. Isso é um crime. E, meu Deus, difícil, de a gente observar que ainda existem crianças passando por essas dificuldades. Aquelas que não têm sequer o alimento adequado para se alimentar, que muitos morrem de inanição, como em alguns países africanos, comem no barro. Meu Deus, que tristeza, que tristeza. Então temos que botar a mão para o céu e agradecer por nossas famílias, que graças a Deus estão bem equilibradas, mas ao mesmo tempo sofremos por aqueles que não têm. No mundo somos todos irmãos, e quando tem alguns em sofrimento, o mundo não está bem. Alegar que há crianças delinquentes entregues ao crime e que parecem ter perdido simplesmente a confiança e a ingenuidade. Olhemos mais de perto esses casos, salvo em raríssimas circunstâncias em que a criança, sem nenhuma influência negativa, revela uma personalidade precoce. Só explicável por se tratar de um espírito muito inferior. Quase sempre crianças delinquentes são vítimas justamente de sua ingenuidade e confiança, pelo impulso espontâneo de confiar mais inseridas no meio corrompido. Elas são usadas pelos mais velhos, que as exploram, que manejam suas habilidades para levá-las ao crime. Charles Dickens já demonstrava isso em sua obra-prima, quando esse problema na Inglaterra, no século passado, nem era tão grave quanto hoje, que a criminalidade infantil envolve o tráfico de drogas e assaltos à mão armada. Podemos nos indagar o significado de uma tal situação do ponto de vista kármico. Sabemos que existem lei de afinidade, lei de causa e efeito regendo os processos reencarnatórios. Espíritos criminosos podem voltar aos meios corrompidos de onde saíram, pela simples lei de atração. Outros podem pedir a tentação de renascerem nesses meios para adquirir forças de superá-los. Analisando, pois, sobre o prisma espiritual, não existem vítimas absolutas na degeneração humana. Um espírito elevadíssimo que reencarnasse no meio corrompido jamais seguiria a via do crime. Mas o reverso não é verdadeiro. Um espírito com mais tendências recebe influências positivas, tem todas as chances de se recuperar. Uma experiência pedagógica como a do padre Flanagan comprova esse fato. Sem dúvida, o amor cobre a multidão dos pecados. O espírito é um tanto delinquente, mas recebeu o carinho maternal, paternal dos irmãos, enfim, de toda a família, e ali sendo criado num ambiente de grande educação, de tranquilidade, e é óbvio que esse espírito vai se transformar positivamente. Assim permanece válida a nossa afirmativa: toda criança tem uma enorme dose de confiança e ingenuidade que pode ser aproveitada para o bem ou para o mal, que também pode ser desventurada pela crueldade dos adultos, e a responsabilidade dos que a usam para a sua
perdição é muito grande perante a lei divina. Mas além da culpa que cabe aos que deveriam zelar diretamente pela educação dessas crianças, há também uma responsabilidade social por parte dos membros de uma sociedade que nada fazem para garantir a educação e um meio moralmente saudável para aqueles que nascem sob sua tutela. Isso também compete aos governantes, né, zelar pelas crianças. Então todo prefeito, governadores, né, presidentes de todas as nações tem que se preocupar com creches, com educação infantil. Isso por quê? Porque o futuro da humanidade são as crianças. A parte dessas situações mais visíveis de degeneração da criança pelo abuso de sua ingenuidade, há casos mais sutis e não menos graves. A mentira, a manipulação dos filhos pelo medo ou pela chantagem são igualmente abusos de sua confiança e são largamente empregados por muitos pais e provocam também a deturpação da personalidade infantil. Portanto, existem também situações gravíssimas aí, como acabamos de falar, de crianças que são chantageadas, contam mentiras, enfim, tudo isso temos que tomar muito cuidado na educação dos nossos filhos, que sabemos que não são nossos, estamos sob nossa tutela, teremos que prestar conta. Como disse Emmanuel, assim Deus falará para nós: o que fizeste dos filhos que te confiei? Então, como é que estaremos diante de nossa própria consciência? Diga-se, além disso, em favor da verdade, que em nossa sociedade de massas ocorre em geral um decréscimo na confiança e na ingenuidade das crianças, apesar de serem características ainda e sempre presentes em todas elas. 2 motivos podem ser aventados para essa diminuição. Primeiro, o encurtamento do período infantil. Segundo, a influência dos meios de comunicação que colocam a criança muito cedo em contato com certos vícios e paixões, com a violência e a sexualidade desregrada, o que acaba por arrancar-lhe mais rapidamente e sem o devido preparo moral essa ingenuidade e essa confiança naturais. A única forma digna e nobre de corresponder à confiança natural da infância é o amor sincero, o exemplo elevado e a franqueza cristalina. A influência do contato humano na educação é tão vital que, se for eficaz, pode mesmo neutralizar os efeitos negativos dos meios de comunicação. Curiosidade e interesse. O amortecimento de todos os conhecimentos que traz do passado e a necessidade de se entregar novamente no mundo, o que se pode fazer adquirindo domínio sobre as coisas, conhecendo-as, faz com que a criança tenha uma curiosidade viva ou interesse natural em aprender. Sem essa mola propulsora, ela não se desenvolveria. A inteligência infantil vive em estado de alerta, sempre em busca de algo. É verdade que, dependendo do grau evolutivo do espírito encarnado, essa condição vai ser mais ou menos acentuada. Os estímulos do ambiente ou a ausência deles contribuem imensamente para avivar ou abafar essa tendência natural. Em meios culturalmente mais pobres e apáticos, as crianças vão se revelar menos curiosas. Em meios mais estimulantes, a criança terá a mente mais desperta, guardando, porém, as devidas nuances por conta dessas influências do próprio espírito e do meio em que está encarnado. As crianças, em geral, precisam e querem aprender para crescer. Essa necessidade se manifesta na sua capacidade de formular perguntas, de observar as coisas sob aspectos diferentes daqueles que estamos acostumados a observar, de usar todos os sentidos para captar o mundo exterior. Ora, a base de todo o desenvolvimento intelectual do espírito, mas o que sabe indagar e buscar sempre o que lhe falta, o que sabe admirar-se com o mundo, encontrando a cada instante motivos de interesse e observação, e o que procura uma experiência global da realidade. Ocorre que essa curiosidade instintiva da criança, que deveria ser a base para toda a sua aprendizagem e desenvolvimento, é, ao contrário, abafada, desviada, a ponto de se perder com o tempo. Suas perguntas incomodam e irritam os adultos, e não são orientadas para a formação de seu raciocínio lógico e de seu espírito filosófico.
Sua vontade de tocar, de ver, de experimentar não é aproveitada e canalizada para o desenvolvimento do espírito científico, mas proibida e reprimida por todos os meios, oferecendo-se-lhe apenas um ensino passivo e teórico. Em sua admiração pelas coisas que poderia servir para nela fazer desabrochar o sentimento de reverência e religiosidade perante o universo, é desencantada por um ensino frio e materialista. A melhor educação é aquela capaz de conservar pela vida fora do educando essa disposição natural de buscar a aprendizagem, de olhar o mundo sempre com olhos novos e mente receptiva. Absorção do ambiente e imitação. Já citamos por alto, no capítulo 3, primeira parte, a permeabilidade da criança, caráter próprio do espírito, neste estado de adormecimento da sua personalidade integral, que é a infância. Sobretudo, nos primeiros anos de vida, essa absorção das emanações fluídicas no meio se deve também ao seguinte fator: até os 7 anos, o perispírito não está inteiramente encaixado, falando por uma analogia no corpo físico. Dessa maneira, a criança está como que exteriorizada e mais apta a captar todas as vibrações ao seu redor. É certo que jamais o perispírito, durante toda a vida na Terra, fica completamente aprisionado no corpo, expandindo-se além dos limites físicos. Justamente por isso é que podemos assimilar vibrações que nos chegam de encarnados e desencarnados, pelo dom da mediunidade. Mas na criança, principalmente até os 7 anos, conforme nos informam os espíritos, essa exteriorização é ainda maior. Desde o ventre materno, portanto, a criança está sob influência direta da atmosfera espiritual dos pais, dos familiares e até mesmo do ambiente, do país em que vai se reencarnar. Assim, sua educação pode, de fato, começar antes de nascer, pois desde o momento em que se saiba da gravidez, é possível levar o pensamento, orar, melhorar a conduta, abandonar vícios, emitir vibrações de amor e carinho para o espírito que vai chegar, para ir criando uma atmosfera saudável ao seu nascimento e aos seus primeiros anos de vida. Primeiro, a absorção do meio pela criança se dá apenas através da assimilação fluídica. Depois, quando começa a andar e a falar, processa-se ainda pela imitação dos gestos e das palavras daqueles que lhe estão mais próximos. Podem existir afinidades de comportamento e de tendências entre pais e filhos, mas também predominam as influências diretas daqueles sobre estes. Por isso, todo cuidado é pouco, para que elas ocorram apenas num sentimento positivo. Uma das maiores incoerências e um dos maiores erros em educação é querer que um educando se adapte a um princípio ou siga uma regra totalmente oposta ou mesmo apenas diferente daquilo que ele vê à sua volta. A influência das vibrações e do exemplo é preponderante, a não ser que o espírito da criança seja bastante elevado em relação aos educadores, para transcender-lhes a influência. Mesmo assim, essa influência jamais é nula. Por mais consciente seja um espírito, durante os primeiros anos da infância, ele não pode escapar desse estado de permeabilidade ao meio. A criança terá sempre alguma marca da família em que cresceu e do ambiente em que se desenvolveu. Se levarmos em consideração esse estado de desarmamento psíquico da infância, poderemos entender por que Rousseau chegou a reduzir toda a definição da educação a um afastamento das influências negativas. De fato, se conseguíssemos isolar a criança, como ele fez teoricamente com Emílio, de todo e qualquer exemplo maléfico e estímulo prejudicial, seria bem mais fácil a tarefa educativa. Mas isso é impossível. Primeiro, porque esse mundo é imperfeito e os espíritos que aqui reencarnam não fazem porque, na sua maioria, se afiram com essas imperfeições. Segundo, o isolamento traria consequências ainda piores, porque poderia estimular o egoísmo e fazer com que o educando crescesse sem espírito de discernimento. Aliás, é preciso considerar que o objetivo de Rousseau, ao escrever Emílio, não era propor essa prática de isolamento da vida social, mas apenas fazer um estudo sobre a natureza humana através de um exemplo fictício. Mas foi ele,
que enfatizou mais fortemente essa influência do meio sobre a formação do indivíduo. E é verdade que na prática educativa devemos afastar o máximo possível as más influências sobre a criança, esforçando-nos para sermos nós próprios o melhor exemplo ao nosso alcance. Ainda porque sua personalidade integral se encontra em estado latente, a criança não sofre essa patologia tão comum nos adultos, a dissimulação. Não nos referimos aqui a pequenas mentiras possíveis da parte da criança e que precisam ser analisadas caso a caso. Às vezes, são fruto do medo por causa de uma educação excessivamente repressiva. Algumas são manifestações da infância infantil e outras podem ser o reflexo de um hábito dos adultos à sua volta. A dissimulação da personalidade é algo mais profundo. Na verdade, a hipocrisia humana pode ser um antigo vício do espírito, mas é na maioria das vezes reforçada e até forjada pelo processo educacional presente. Expliquemo-nos. A personalidade real da criança está dormente. Ela está envolta por uma névoa de inocência e frescura espiritual, o que representa uma espécie de recomeço para a sua alma. No entanto, impulsos positivos e negativos de sua personalidade espiritual vêm à tona, constantemente estimuladas pelo mundo exterior. Não tendo, porém, ainda assumido a nova educação que está recebendo, esses impulsos se manifestam francos e sem barreiras. Por isso, é possível observar as tendências inatas de uma criança desde cedo, pois elas se mostram como reações vindas do seu eu profundo. É preciso apenas saber distingui-las daquelas que são reflexos do ambiente e, em seguida, saber como trabalhar com elas. Diante de uma educação repressiva, porém, esses impulsos, tanto os negativos como os positivos, vão se recolhendo temerosos e a criança vai pouco a pouco assumindo, sob a forma de máscara, os padrões que lhe são impostos de fora. A criança é sincera, porque não sabe muito bem fazer esse jogo de esconde-esconde de si mesma, no que os adultos já são peritos. O seu desarmamento psíquico, sua ingenuidade, não lhe permitem fazê-lo. É claro que quanto mais autoritária, mais homogeneizante, mais implacável for a educação que estiver recebendo, mais depressa encontrará os meios de se defender dos castigos, das surras e mesmo do ridículo que poderia significar a manifestação de seus impulsos reais. Assim, aquele espírito de observação que citamos como uma das qualidades necessárias ao educador pode se exercer facilmente sobre uma criança em estado natural, mas vai se tornando cada vez mais difícil de usá-lo quando o educando está submetido o tempo todo a regras e disciplinas impositivas que não lhe deixem espaço livre à escolha individual. Só se pode educar, de fato, conhecendo o educando, de modo próprio, aquilo que ela é. Mas deve encontrar um ambiente acolhedor e pessoas que procurem melhorá-la sem massacrar sua individualidade, afetividade. Na infância, o ser humano passa por um processo de reconstrução da razão. Em contato com o mundo exterior, sua inteligência vai se recompondo e se reorganizando para se manifestar no corpo. Este novo instrumento físico à sua disposição é como alguém que adormecesse numa amnésia profunda e despertasse em outra casa, em outro país. É preciso tempo para readaptar-se à nova situação e fazer o reconhecimento do novo domicílio. Enquanto, pois, a razão se reestrutura interagindo com o mundo concreto, servindo-se dos sentidos físicos como ponto de apoio, a criança é predominantemente sentimento. A necessidade de proteção e apoio para o recomeço de sua existência na Terra também reforça esse aspecto. Ela se comunica com o meio principalmente pela afetividade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Aprendamos com as crianças. Os adultos desejamos ensinar tudo às crianças. Quando elas iniciam a balbuciar, não nos cansamos de repetir as palavras:
a fim de que aprendam a falar de forma correta. Nós lhes ensinamos o alfabeto, os números, as cores. Mergulhamos com elas nos livros, auxiliando-as a descobrir as maravilhas do macro e do microcosmo. Somos os mais experientes, porque já vivemos alguns anos a mais do que elas. Contudo, existem lições de sabedoria que essas criaturinhas nos ensinam todos os dias. Quando uma criança se machuca, não importa se é um pequeno ou grande machucado, ela logo chora e procura o colo da mãe. Chorando, ela informa que está doendo, que aquilo a está incomodando muito. Buscando o colo da mãe, ela deseja ser acarinhada, confortada, auxiliada. Lição para o adulto: não precisamos suportar a dor sem chorar. E procuremos alguém em quem confiemos para que nos ajude. Pode ser um amor precioso, ou um amigo, um irmão. Enfim, alguém que nos dê a mão. Quando uma criança cai de um brinquedo e quebra o braço, nem por isso deixa de, ainda com o braço engessado, tornar a subir no mesmo brinquedo. Deseja provar que é capaz, que consegue, que vai vencer. Ensina dessa forma que não devemos desistir porque o negócio não deu certo ou porque fomos reprovados em teste de seleção em uma empresa. O importante é não nos deixarmos abater e continuar a tentar até conseguir. Quando uma criança está com sono, ela se aconchega, fecha os olhinhos e dorme. Se o coelhinho de pelúcia perdeu uma orelha ou o carrinho quebrou, assim mesmo ela dorme. E no sono se permite sonhar. Sonha com lugares lindos, bolas coloridas, muitos brinquedos, sorvete, brincadeiras e amigos. Nova lição para o adulto: se nosso corpo assinala que está na hora de dormir, atendamos. Busquemos o leito e descansemos. Depois, recomeçaremos as tarefas, e muito melhor. Não nos permitamos a insônia por causa de coisas materiais. Se os índices da bolsa oscilaram, ou se nossa conta bancária não apresenta tantos dígitos, durmamos mesmo assim. Nosso corpo precisa recuperar as energias pelo repouso. Depois, retornaremos às lutas, ao trabalho, às melhores decisões. Quando uma criança brinca, ela se permite entrar em seu mundo de faz de conta e mergulha por inteiro. Ela fantasia, fala com seus bichinhos e bonecos, cria histórias, sonha de olhos abertos. Ela é o homem que voa, o dono de uma grande fazenda cheia de animais, o astronauta a caminho do infinito. Não há limites para a sua imaginação. E isso a satisfaz, a faz feliz. Com isso, nos diz que nunca devemos deixar de sonhar e de perseguir os nossos sonhos. Que devemos nos concentrar em nossos desejos e perseverar. Tudo é possível àquele que trabalha, prossegue, não desiste. A criança é alguém que nos diz todos os dias que é bom viver, que o mundo é belo e que não há limites para a mente humana. Ela nos afirma com seu jeito de ser que podemos sonhar sem perder a esperança, que podemos sofrer reveses sem cair no desânimo, que podemos preservar a saúde mesmo que adversidades nos envolvam. Enfim, ela nos ensina que a esperança deve brilhar sempre em nossos olhos. Isso porque, depois deste dia, o sol despertará o amanhã e tudo terá o brilho do novo, do não conquistado, da alegria ainda não fruída. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, nos encontramos apóstolos sempre com o propósito de aprendermos cada vez mais do Seu Evangelho que sublima nossas almas, nos impulsiona, Senhor, ao progresso através do amor e da transformação íntima, assessorados por benfeitores espirituais, companheiros que se deslocam de paragens longínquas para estarem conosco, incentivando-nos a progredirmos.
Sabemos que a terra passará de provas e expiações para um mundo de regeneração e que nós possamos dar a nossa contribuição individual e coletiva. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Predosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade. Vamos viver esses ensinamentos, meus irmãos. Procurar vivê-los no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.